Mas vamos começar por partes, tá? Então agora a gente oficialmente começa a nossa live. E eu quero que você pegue um copo d'água e me perdoem essa tossideira aí sem fim. E um copo d'água. Que sono. E fiquem aqui comigo porque eu já sei decorar as previsões que eu vi hoje à tarde. E minha filha, meu fio, é complicado o negócio, mas a gente vai falar e vamos dar a solução de algumas coisas, não só jogar as previsões ruins, né? Porque o Espírito Santo de Deus, gente, quando ele faz morada no nosso coração, ele acaba também nos ajudando e nos ensinando. Deus, ele não é bravo, Deus, ele não é raivoso, né, gente? Mas algumas coisas têm que acontecer na vida de algumas pessoas ou de algumas, enfim, até estados, países, porque às vezes, até o próprio agir de Deus, né? Então, vamos começar. Eu vou começar porque eu sinto de falar. Lembrando que eu não olho notícias, eu só olho notícias, gente, na verdade, quando dá uma previsão acertada, né? Quando dá uma previsão acertada, o pessoal manda o vídeo, né? E acaba que eu coloco ali. Então, vamos lá. Primeira coisa muito forte que me vem na minha cabeça é Porto Alegre. Vocês lembram que mais ou menos um mês, eu acho, 2 meses atrás, eu tinha comentado com vocês sobre Porto Alegre, que viria um tempo de muita chuva. Eu vejo muita destruição em Porto Alegre, tá? Eu vejo muitas pessoas precisando de ajuda. Não só em Porto Alegre, como no Rio Grande do Sul. Então, assim... mas a meteorologia já avisou, não sei o que. Gente, não é o que a meteorologia está falando. Vocês estão aqui numa live de uma clarividente. Eu estou falando como uma clarividente. Vocês têm que lembrar das coisas que eu tenho falado para vocês. Há 2 meses atrás, eu comentei, gente, você que é de Porto Alegre, era antes de eu ir para São Paulo ainda, começa a orar. Não parou as chuvas de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Eu lembro, inclusive, que antes de vir essa chuvarada, até mesmo aqui para Erechim, eu tava indo para São Paulo. Naquela live, gente, que eu fiz a Elisa Samúdio. Ai, credo, não é Elisa Samúdio, sangue de Jesus, não era isso que eu queria falar. Ai, que horror, gente. Aquela Suzane... Lembra que a mãe dela veio na live, enfim. Ali que eu falei da chuva, que eu tava com um pijamão azul, né, porque eu sou dessa. Então, eu tinha falado pra vocês, gente, ó, você que é do Rio Grande do Sul, você que é de Santa Catarina, gente, eu vejo a energia de Porto Alegre inundada, tá? Eu vejo Porto Alegre inundada. Rio Grande do Sul, aqui para Erechim vai vir mais chuvas ainda, vai ter um momento de muita ajuda ainda que nós vamos ter que ter. Vocês têm que lembrar uma coisa que é um pouco assustadora, mas eu vou ter que falar, tá? Eu sempre falo de uma anomalia que existe em cima de Santa Catarina. Eu vou explicar novamente para vocês entenderem, e aí vocês vão compartilhar esse vídeo, vocês vão dizer, não, aquela doida lá do Rio Grande do Sul falou, tá? É como se fosse um quebra-cabeça que tem em cima de Santa Catarina. As peças, elas estão se desencaixando. E quando se desencaixa, o meio dessas peças, um exemplo, tá? Dá as tal das enchentes. Só que, gente, escuta o que a Chay vai falar. Não é só enchente que vai dar. Não é só enchente que vai dar. Lembra que eu falei pra vocês que iria ter problemas e rachaduras grandiosas que ia pegar todo o solo, chupando literalmente, arrastando casas, coisas, carros para baixo. Eu gostaria que você, que é minha cliente há mais tempo, que é minha fã há mais tempo,
fosse começar a prestar atenção nas previsões que eu faço antes delas se cumprir, porque exatamente tudo que eu venho falando está acontecendo. Então, assim, você que é de Pelotas, Santa Catarina, Florianópolis, vai vir um tipo de chuva, e ainda lembrando que eu falei para vocês da chuva ácida. Olha o que o espiritual me revela agora, outra coisa que é bem importante da gente saber. Eles vão descobrir alguma coisa, a espiritualidade me fala, eu tenho essa sensação de uma descoberta, embaixo do mar, de um estado grande, veja bem, grande, tá? E através disso, eles vão começar a encaixar as peças e entender o porquê está dando essas enchentes. O que acontece? Isso não vai parar, tá? Infelizmente, isso não vai parar. Eu já tinha avisado vocês ano passado, aí vocês tinham me perguntado, eu tinha falado pra vocês, tá? Meu Deus, que tosse chata. Que iria começar a se movimentar coisas, principalmente debaixo do mar, que iriam trazer respostas. Escuta só. Daqui a alguns anos, muitos anos, o Rio Grande do Sul tende a desaparecer. Eu já tinha falado isso pra vocês. E quando eu falei isso, só faltaram me pendurar num prego. É necessário, tá? É necessário vocês entender que 2000... Presta atenção no que eu vou falar, vocês nunca mais vão esquecer dessa live. 2026 será um ano do início de começos das grandes dores e tribulações. Nossa, Chay, parece uma crente falando. Não, gente. Esse negócio do mar, quando eu estava grávida da Nina, eu estava apenas uns 4 meses, eu falei pra vocês. Numa live que eu lembro que eu estava com uma blusa preta e um coque, eu falei assim. Gente, escuta o que eu vou falar pra vocês, tá? Tem algo debaixo do mar, eu falei exatamente assim, que se mexe e que vai trazer respostas para outras coisas e que vocês vão começar a se apavorar. Ei, presta atenção no que eu vou falar. Não adianta eu falar pra vocês, não adianta eu mentir pra vocês, não adianta vocês me chamarem de trágica. 2026 será um dos piores anos já vividos pela espiritualidade. Vocês me pediram como é que ia ser 2025, eu falei. Vocês pediram pra mim ler a energia de 2024, eu falei. Qual que é a energia? Vamos recapitular. Eu sei que vocês querem saber sobre 2026. Eu vou falar para vocês novamente. Tudo isso que eu tenho falado está acontecendo. De tudo, eu falei do fundo do mar, que iriam ser encontradas coisas bizarras. Eu falei para vocês que no fundo do mar iriam ter respostas em nível até mesmo da, como é que eu falei? Da tecnologia. Eu falei para vocês que o fundo do mar traria respostas, que iriam encontrar coisas referente às mudanças climáticas que não iriam ser boas. Eu falei para vocês que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, que o mar iria engolir uma cidade. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Escuta o que eu vou falar. Há um tsunami para chegar, que eu venho alertando vocês basicamente uns 3 anos afinco, que eu venho dizendo, gente, haverá um tsunami,
Gente, tem uma anomalia em cima de Santa Catarina. Vai vir um tempo de muita chuva. Você que é minha aluna, que está no grupo, entra no grupo de 11,99. Lá eu vou te informar em primeira mão. Todo dia eu posto coisa. Outra coisa, gente, que vai acontecer. Eu vou começar a ler a energia desse dia que nós estamos de hoje, tá? Até ano que vem. Pra ficar uma coisa... Ai, deixa eu só tirar esse cinto aqui, tá me apertando meu nenenzinho. Eu vou ler pra ficar uma coisa mais precisa. Agradeço muito você que é minha cliente, meu fã, meu seguidor, né? Mais tempo, porque aí consegue comparar, né, gente? Vocês estão gostando do grupo? De 11,99 tem vaga, tá, gente? Só clicar no link ali, pode entrar, seria bom, porque essas enchentes aí pra gente se avisando, pra gente já fazendo, né, sempre o kit de primeiros socorros. Eu ficaria aqui fazendo uma live apocalíptica com vocês, mas eu não sei se vocês têm tempo, tá? Porque tem muita coisa pra mim acabar falando, tem muita coisa pra eu distribuir, né, aos ouvidos de vocês. Vamos lá. 2026, né, ele vai ser um ano, lembra que eu falei? De repensar em nossas atitudes. Vai ser um ano da colheita. Lembra que eu falei? Da essência. O que é a essência, Chay? O que eu fiz em não é, sempre todo ano acontece isso. Não é todo ano. 2026 é o seguinte: colheu, plantou morango, vai receber morango. Plantou limãozinho, minha filha, vai colher limãozinho. Todas as pessoas que te fizeram mal, até o que tu fez para o outro, né? Vai ser um ano da gente olhar para dentro de si, tá? Olhar para dentro de si com estratégia, aonde as máscaras irão cair, tá? Só que vai ser um ano muito bom para clareza. Então, se você vibrar em uma energia boa, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo, você veja bem, vai ser um ano de início. Eu diria que é um ano 1. Na minha cabeça, eu sinto a energia do ano 1. Eu tô falando eu e Shaline. Astrólogo, tarólogo, outras coisas é com eles. Eu tô falando Shaline e Razik, tá? Eu sinto que vai ser um início, né? Um início de um novo relacionamento, um início de um novo caminho profissional. Só que aí, gente, tem um mistério profundo. Olha só, eu vou tentar explicar o que o Espírito Santo de Deus está me falando. Quando tu precisa, é meio estranho de explicar isso aqui, mas eu vou tentar explicar e vocês me ajudam, tá? Por exemplo, assim, é o ano 1, para ser o ano 1, tem que zerar tudo. Tem que recomeçar. Então eu vou dar um exemplo que o espiritual está me dando para que vocês entendam, tá? Por exemplo, eu tenho um jardim, tá? Aquelas flores que estão no meu jardim, elas estão todas murcha, acabada, elas estão sem vida, elas estão atrapalhando alguma coisa. Então, o ano 1, vamos dizer que aquelas flores ali eram o ano 9, tá? Só para dar um exemplo. Elas vão ser arrancadas com força total, mas as raízes vão ficar ali. E ali vai nascer novas flores. O que o espiritual está falando? Isso vai acontecer nos estados e nos países. Ou seja, é meio complexo de explicar, mas é o seguinte: para que novas coisas se manifestem, é forte, tá, gente, que eu vou revelar, mas
Vocês têm que entender, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Algumas coisas serão tiradas, serão ceifadas. Para que nasça coisas novas, é preciso tirar o velho. O que tu quer dizer com isso, Chay? Por exemplo, tá? Por exemplo, o mar, tá? Tem um mar, vamos dar um exemplo? Tem um mar muito grande, vamos dar um exemplo de qualquer lugar, Florianópolis, tá? Só que esse mar, o certo, pela natureza, ele deveria se estender até ali naquela parede, vamos dizer. Só que o ser humano veio e ele colocou uma barreira, não sei se vocês estão entendendo. Aí, no ano de 2026, o mar vai dizer assim, né, entre aspas, né, falando um exemplo: ei, muro, me devolve a minha parte. Eu vou chegar até você. E aí, a natureza, ela vai se manifestar. Ou seja, ela vai pegar o que é dela para voltar no início. Vocês estão entendendo, gente? O que está acontecendo entre o mundo? É tipo assim, é como se tudo voltasse ao início. Deus que me perdoe. Sabe quando a gente era os Homo sapiens? É como se tivesse uma regeneração do ser humano. E isso me preocupa um pouco. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu acho que algumas pessoas conseguiram entender o meu raciocínio. É como se a natureza vai estar cobrando, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, destruíram ali um lugar onde estava arborizado, né, a fauna e a flora, e parari, parará, construíram prédios. Certamente, aqueles prédios vão desabar. O espiritual, olha que coisa mais forte que o espiritual está me falando. O espiritual está de mãos dadas com a natureza. E é uma coisa muito bizarra que eu vou falar pra vocês. Vocês vão até dar risada de mim, tá? Mas com o tempo, eu sei que com o tempo vocês vão entender. A areia, as pedras, as árvores, as flores vão começar a se comunicar com o ser humano. Muitos casos, estou em um lugar e a areia se mexeu. Estou em um lugar, eu olhei e tive a impressão que uma pedra se mexeu. É muito bizarro o que eu vou falar pra vocês. Eu sei que parece uma doideira, gente, mas não é. Com o tempo vocês vão entender que haverá uma comunicação muito clara em 2026 do ser humano com as energias. Gente, como é que deixa eu dar um outro exemplo para vocês entenderem, tá? Eu sei que tá confuso, mas é que a espiritualidade tá me dizendo e eu tenho que falar. Por exemplo, assim, quando a gente vai fazer um ritualzinho, por exemplo, né? Um ritualzinho, quando a gente vai fazer uma simpatia, tô dando esse exemplo, né? O que a gente precisa para manifestar? Vamos ver se vocês estão entendendo o raciocínio. Quando o médium, né, ele incorpora, a entidade precisa do que para se manifestar, gente? Vou explicar para vocês. Toda entidade, todo mentor, até mesmo Jesus Cristo, precisa de uma energia. Precisa de uma energia para se manifestar. Desde que por exemplo, eu vou fazer um pedido, eu preciso, ou pego uma Bíblia, ou eu pego uma vela, ou eu pego uma maçã, ofereço para a cigana, ou eu dobro meu joelho e abro a Bíblia.
O médium, né? O espírito, ele precisa de um corpo para trabalhar. Jesus Cristo também precisa de energia para trabalhar aqui na Terra conosco, certo? Em 2026, essas forças serão a natureza. E nós, meros mortais, vamos conseguir nos comunicar com a natureza ou com as energias de uma forma muito mais clara. Vocês vão ter a impressão que vocês vão ter muita vontade de fazer pedidos. Vocês vão apostar uma fé em alguma coisa, vocês vão fazer aquele pedido e aquele pedido ele vai se realizar, ele vai se concretizar. Tem uma menina que ela é muito minha amiga, a Mai. Ela tem o TikTok, até já mostrei pra vocês, ela fala muito sobre isso. E eu sinto a mesma coisa. Claro, tem algumas coisas que são um pouco diferentes, mas é isso. A natureza vai se comunicar conosco. E isso, de certa forma, é bom. Só que aí tem o outro lado. Tem o outro lado. A natureza, ela vai querer de volta o que é dela. Lembra lá na 5ª série, gente, que nós estudávamos, né? A ciência, a história, que os professores falavam assim, nós temos que cuidar da água, senão a água vai acabar. Nós temos que fechar, como que os professores falavam? Cuidem da torneira, não poluem o ambiente. Por quê? Porque nós já sabíamos que iria chegar um tempo. Porque o universo, gente, todo o universo, toda coisa, como que fala? Todo átomo, toda junção de átomo, ele tem um começo, um meio e um fim. Certo? Então, se nós não preservarmos, isso se vai por água abaixo. Quando você parar para pensar o que você estudava na 5ª série, que tinha as provinhas, você vai entender o quanto os professores eram valiosos. O quanto tinha naqueles caderninhos as coisas que pareciam tão assim, besta, mas que hoje, para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, faz muito sentido. Aquele papelzinho que você botou no chão de bala, aquela água que tu tomou banho horas e horas, que tu lavou teu carro com mangueira, com balde, várias horas, isso vai te fazer falta. Só que agora eu vou entrar em um assunto que vocês vão ficar um pouquinho com medo, mas eu vou ter que entrar para que vocês entendam esse mundo que nós vamos entrar. Nem que eu fique assim, dias e dias explicando 2026, porque tem muitas coisas, né? Olha só. Isso em 2022, se eu não me engano, tá? Eu recebi uma carta de um mentor amigo. Quem é que lembra dessa carta? Que eu falei assim pra vocês. Gente, vai chegar uma época que todos nós seremos carecas. Quem é que lembra, gente? Alguém lembra dessa carta? Que eu fiz pra vocês? Que o mentor, ele disse: vamos poupar a água. Porque eu via o quê? O espiritual me mostrava uma tesoura e eu olhava para a cabeça das pessoas e eu via, inclusive, eu careca. E eu ficava pensando, gente... E aí eu lembro que eu pensei, gente, Deus, eu vou ficar doente? O que vai acontecer comigo? E esse espírito amigo, eu não tenho a carta aqui. Mas quem tem e quiser me enviar, eu aceito. Eu lembro que eu falei sobre a gente ficar careca por conta de não ter como lavar. Então, gente, parece uma coisa de prof falar aqui pra vocês, mas em si, a primeira coisa que 2026 vai te ensinar
é você poupar a tua água, economizar. Não precisa você torrar embaixo do chuveiro, tá? Não precisa você desperdiçar água. Vamos voltar lá na nossa infância. Vamos voltar lá atrás e recordar e entender o quanto os elementos da natureza, né, são importantes. Outra coisa, as roupas serão diferentes, porque não vamos ter como lavar. E vocês vão começar a ver essas mudanças, porque assim, eu sempre digo, né, gente, o brasileiro é sempre o último a saber dessas coisas. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que nós, brasileiros, a gente é sempre o último a saber?